muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de clima e tempo, como serão as comemorações de final de ano, para Natal, para Ano Novo, o que esperar do clima nesse período e mais do que isso, entender o que vem pela frente. Afinal de contas, estamos na reta final aí do desenvolvimento das lavouras, muitas lavouras em floração, enchimento de grãos, já tem lavoura sendo colhida lá no Mato Grosso, a gente mostrou isso aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, as regiões estão de olho nos mapas climáticos para que cada produtor possa se planejar em relação à necessidade das suas lavouras. Por isso que a gente trouxe aqui para conversar com a gente dessa vez o Heráclio Alves, ele é meteorologista lá do INMET, está aqui com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu, Heráclio? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais o que vai acontecer com o clima, mas já de antemão a gente percebe que tem uma certa concentração da chuva se consolidando, principalmente na metade norte ali do país, né? Tem a atuação das chamadas zacas aí nessa região, o que traz bastante umidade para essa região. E me parece que essa tendência continua ao longo da próxima semana. Seja bem-vindo, Heráclio. Alexandre, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícias Agrícolas. É verdade, sim, nós estamos aí sob a influência, né, de mais um episódio de zacas, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, sendo este, né, o quinto episódio dessa temporada, né, que começou aí na primavera, já entramos no verão, sendo este o quinto episódio. E esse sistema, né, ele se configura a partir de um canal de umidade, né, e das temperaturas mais altas, né, que canaliza aquela umidade que vem lá da região norte do país, passando pelo centro-oeste, chegando até o sudeste, e muitas vezes avançando também pelo sul do nordeste. Quando a gente observa as chuvas das últimas semanas, ou seja, isso aqui é o acumulado de chuva dos últimos 3 dias, contando pelo menos até o dia 22, até o dia de ontem, essas áreas em tons de azul mais claro até o azul escuro são acumulados de chuva acima de 50 milímetros até 200 milímetros. Então, a gente observa nesse mapa, né, que do dia 19 ao dia 22, as chuvas aqui, essa diagonal, né, desde a região norte, passando pelo centro-oeste até aqui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, onde foi registrado, né, os maiores acumulados, né, nesse período. Nos últimos 5 dias, né, vê também essa mesma configuração, até com os volumes bem maiores, como a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, né, principalmente ali em Minas Gerais, com acumulados bastante significativos. E outra área também que chamou bastante atenção nos últimos dias é essa faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, isso devido principalmente a essa circulação anticiclônica, ou seja, com os ventos trazendo mais umidade ali do oceano, aquele vento mais permanente, constante, trazendo mais umidade, com isso trouxe bastante chuva ali para a região leste, mais próximo ao litoral de Santa Catarina e do Paraná. Na região central, ali entre Mato Grosso, o Pará, toda essa região do Mato Piba, né, com bastante chuva nos últimos 5 dias, a gente estendeu um pouquinho mais para trás, né, tá até os últimos 10 dias, esses acumulados aqui do azul mais escuro, chegando aí na casa dos 300 milímetros, acumulado 300 milímetros durante esse período. Então, a região de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e sul da Bahia, com acumulados bastante significativos durante esse período. E a gente vê que foi justamente nessa área de atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, dos episódios da zona de convergência do Atlântico Sul, onde ele organiza esse canal de umidade, e com isso vem essas chuvas mais intensas. Nos últimos 30 dias, a gente vê que praticamente todo o mês de dezembro e o finalzinho do mês de novembro, a gente vê que toda essa faixa, né, entre a região norte, o centro-oeste, o sudeste e principalmente essa área do nordeste, que compreende ali a faixa centro-sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, por as áreas onde tivemos aí os maiores volumes. Quando a gente vai para a região sul, as chuvas ficaram bem mais concentradas ali em Santa Catarina, esse leste, centro-leste do Paraná, e poucas áreas, pouca chuva também no Rio Grande do Sul, principalmente essa região mais ao norte do estado, nessas áreas dos tons de azul, claro, azul escuro. Essas áreas em tons de verde até o amarelo, por chuvas aí com acumulados não superando aí os 90 milímetros, ou seja, tanto essa área da região sul como também áreas do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso, para você ter uma ideia, ali a região de Cuiabá,
tivemos um déficit de chuva ali É nesse uma, mês. é uma faixa que está sendo bastante penalizada ali, né, Heráclito? Exatamente. Então, essa região central com um aporte de chuva bastante elevado. Essa região mais ao sul, com pouca chuva, né? Essa região mais ao norte, do Nordeste, apesar de que nessa região do Nordeste, nessa ali do Ceará até esse leste ali de Alagoas, Pernambuco, é o período mais seco, né? Normal, né? Inserido do período seco. Então, qualquer chuva que ocorre ali, às vezes já ultrapassa a média, né? Porque é um período Aham. que normalmente chove pouco durante esse período. Agora, o que está chamando a atenção da gente aqui é esse ponto mais seco ali no oeste do Paraná. A gente estava considerando que aquela região estava indo bem em relação às chuvas, e as lavouras estavam se desenvolvendo bem. Mas ontem teve aqui com a gente alguns engenheiros, né, agrônomos de cooperativas lá do Paraná, e eles destacavam justamente essa questão da irregularidade das chuvas lá no oeste, e que agora está num momento crítico, que não pode faltar chuva, que é o de florescimento e enchimento de grãos. Dá para esperar uma mudança aí nesse cenário, principalmente ali para o oeste do Paraná, Heráclio? Exato, como você mencionou, aquela região do oeste do Paraná está irregular tanto em relação a volumes, como também ao longo do período, né? Então, tem umas chuvas, as chuvas não são mais constantes, tão constantes, ou seja, ocorre a chuva em um ponto, em outro não. Então, o que temos, por exemplo, no dia de ontem para cá, as chuvas ficaram bem mais concentradas aqui nessa região mais ao norte do Nordeste, essa parte do Nordeste, principalmente da região Norte, essa região mais central, e toda essa porção aqui associada àquelas águas. Então, quando a gente olha o que ocorreu de ontem para hoje, né, só para a gente destacar um pouco mais aquela região sul, principalmente, toda essa porção sul do país, praticamente não teve chuva nas últimas 24 horas, ou seja, toda essa chuva está bem concentrada aqui nessa porção mais central e norte do país, com grandes acumulados aqui superando aí os 100 milímetros nas últimas 24 horas, como aqui na região, em áreas do sul do Ceará, oeste de Pernambuco, toda a região do Mato Piba com volumes bastante significativos e toda essa porção mais ao norte da região norte, ali entre o Pará, Amapá e também nessa porção mais do Nordeste, ali no Maranhão. Hoje, como está essa condição? Atualmente está todas essas instabilidades, essas áreas em vermelho, indica essa imagem satélite, que essas áreas em vermelho indicam áreas em que estão ocorrendo essas chuvas mais intensas, né, com pancadas de chuvas, já nessa manhã de sexta-feira. E uma outra área, né, que canalizando, né, que desde aqui o Rondônia, norte do Mato Grosso, Goiás até o Sudeste, isso aqui mais associado à zona de convergência do Atlântico Sul. E essas outras áreas mais ao norte, tem uma outra combinação de fatores ali entre a zona de convergência do intertropical, um pouco mais a norte, e uma área de baixa pressão, né, nos altos níveis, que se chama dos vórtices ciclônicos de altos níveis, e aí ajuda essa convergência de umidade nessas áreas. Então, para as próximas 24 horas, o que os modelos estão prevendo para esse período, né? Ou seja, para a região central, né, central do país, mantém essas áreas com bastante chuva, essas áreas em tons do vermelho, do amarelo ao vermelho, indica aí chuvas se aproximando da casa dos 50, 60 milímetros, tanto nessa porção central, incluindo aqui o Mato Piba, Bahia, grande parte da região norte. Já quando a gente vai para a região sul, como você estava falando ali do Paraná, tem uma frente fria que está aqui sobre a Argentina, avançando aqui entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. Então, até amanhã, esse sistema chega aqui no norte do Uruguai e sul do Rio Grande do Sul, apesar de que ele não vai avançar muito pelo continente, né, pelo país, ele vai já deslocar pelo oceano, não vai trazer chuva significativa para essas áreas. O que pode chamar a atenção depois são justamente essas áreas dessa massa de ar mais quente e úmida, que avança aqui entre a Bolívia, Paraguai, e no decorrer do final de semana e do início da próxima semana, ele chega a avançar até um pouquinho ali entre Mato Grosso do Sul, chegando no Paraná, mas tem na medida que essa frente fria ela vai avançando, ela vai ajudar a canalizar um pouco, organizar esse canal de umidade ali entre a região norte e o sul do país, e aí entre segunda-feira, a partir de segunda-feira já começa a intensificar um pouco a chuva na região do Paraná e áreas de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. Então, Agora vale identificar ou justificar aí que essa canalização da umidade ela se dá depois que a frente fria passa ali do Rio Grande do Sul, então, né?
Exatamente. Essa passagem dela ela vai trazer muito pouca chuva ali para a região Pois sul, é. né? Ela vai estar no oceano, ela vai tentar canalizar, porque tem essa outra área que vai ter uma área de baixa pressão bem mais intensa aqui sobre a Bolívia, Paraguai, e aí vai com se conectando com essa frente fria, e aí ela vai ajudar a canalizar essa umidade, essa convergência aqui mais entre o sul, entre a porção norte, central e o sul. Você vê que ele vai deslocando ali da região nordeste e vai avançando em direção à região central e aumentando esse volume de chuva ali entre São Paulo e o sul do país. Você vê que entre terça e quarta-feira já começa a aumentar um pouco essa nebulosidade. Aí chuvas ali entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul já fica praticamente seco novamente. E o que chama atenção também é que prevalece ainda essa região do Mato Piba, Mato Grosso, Rondônia, essa porção central aqui do país, ainda com bastante chuva na próxima semana. E no decorrer da semana, entre quarta e quinta-feira, e se intensifica um pouco mais ali entre o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul. Então, no decorrer da semana, dos últimos dias, né, de 2022, ele vai intensificar, principalmente ali entre o Paraná e São Paulo, e a partir de quinta-feira, ele já começa a deslocar um pouco mais para norte, chegando ali até o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e principalmente o estado de São Paulo. Quando a gente observa durante o acumulado de chuva durante todo o período, pelo menos até sexta-feira, até quinta-feira, aliás, a gente vê os maiores volumes, fica bem mais concentrado aqui entre a região do Mato Piba, essas áreas em vermelho, esses tons de vermelho ao rosa, indica acumulados aí chegando próximo aos 250 milímetros. Na região sul, fica um pouco mais concentrado no extremo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, apesar de que os volumes ali não ficam tão elevados, porque tem essa passagem rápida, ainda indica uma certa irregularidade do volume das chuvas, quando a gente considera 7 dias aí com chuva durante a atuação desse sistema, tem que ficar concentrado ali em pelo menos 2 dias, que é ali entre terça e quarta-feira, entre ali o Santa Catarina e o Paraná, bons volumes também ali na região do Mato Grosso do Sul, mas ele volta novamente a concentrar ali entre Minas Gerais, São Paulo e essa porção central, desde o Mato Piba e também a região de Mato Grosso e também do Pará. Então, para essa próxima semana, essa última semana de dezembro, ele mantém uma região bastante chuvosa, principalmente ali a região do Mato Piba, Mato Grosso, e também já amplia um pouco essa área para o Mato Grosso do Sul e volta a ter algumas chuvas um pouco mais volumosas, com alguns volumes mais significativos ali entre o Paraná e Santa Catarina. Pois é, então para o Paraná a gente tem meio que uma solução aí para essa irregularidade que a gente já vem vendo aí nos últimos dias. É num momento importante de desenvolvimento da florada ali, do enchimento de grão, mas ali no Rio Grande do Sul é pouca chuva, hein, Heráclio? Exatamente, no Rio Grande do Sul, essa parte mais oeste ali de Santa Catarina, ele vai manter uma condição ali de pouca chuva, manter uma irregularidade, e somado a isso também, Alex, tem a questão da temperatura, está muito quente, a temperatura chegando na casa dos 38, 39 graus ali nessa faixa centro, sul e oeste do Rio Grande do Sul. Então, além da pouca chuva que está ocorrendo, tem uma evapotranspiração bastante elevada, né, por conta dessas temperaturas, e a umidade baixa, né? Então, na medida que essas frentes frias elas passam, tem um certo alívio, mas o volume de chuva não supre a necessidade desse déficit que já está ocorrendo nos últimos meses, nas últimas semanas. Se a gente for um pouquinho mais adiante, pegando já a primeira semana de janeiro, primeiro mapa aqui mostra, chama daquela área dessa última semana de dezembro, dessa região central aqui do país, Mato Piba, Mato Grosso, áreas do Pará, essa região aqui entre São Paulo, sul de Minas Gerais e aqui Paraná tem um volume de chuva, mas não tão significativo como o que a gente observa aqui nessa porção mais central. E aí na segunda, já na primeira semana de janeiro, né, ali entre o finalzinho de 31 de dezembro até o dia 8 de janeiro, tem essa tendência, né, essa umidade, né, que é essa massa de ar mais quente e úmida, que avança ali entre a Bolívia e o Paraguai, e aí vai adentrando ali
por essa parte do país, ali entre Mato Grosso do Sul, e aí avança assim pelo Paraná, São Paulo. Então, essa primeira semana de janeiro, ele dá uma continuidade do que ocorreu no final de dezembro, e até com um pouco mais até com mais intensidade ali entre áreas do Paraná, né, áreas de Santa Catarina, mas principalmente ali São Paulo, Mato Grosso do Sul e até ali o sul de Goiás, com volumes bastante significativos, com acumulados chegando aí na casa dos 150 a 200 milímetros durante essa primeira semana de janeiro. Então, tendo essa continuidade aqui nossa última semana de dezembro, e se confirmar essa previsão aqui entre Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, já dá assim, já se tem um bom alívio, né, principalmente na região ali do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, Alex. Muito bom. Então, são boas notícias ali, principalmente para o produtor paranaense que estava preocupado ali no oeste do Paraná. As chuvas vão acontecer ao longo da próxima semana e vão ter continuidade também no início do ano que vem, pelo menos na primeira semana aí, dá para ver que tem bastante chuva prevista ali para aquela região. Exatamente. Então, na próxima semana tem uma certa irregularidade ainda, mas volta, né, as chuvas já retornam, e se persistir, né, com esse desbloqueio, né, dessa região, então ele já mantém até com uma intensidade um pouco maior nessa primeira semana de janeiro. E a manutenção, né, nessa região central, né, do Mato Grosso, a região do Mato Piba, vai mantendo ali essas áreas aí com chuva, principalmente na região do Mato Piba, nessa faixa centro-sul da Bahia, oeste, Maranhão, Piauí, essa porção central ali entre Goiás e o Tocantins e o Pará. Então, vai persistindo, né, vai mantendo aí nessa primeira semana de janeiro também na verdade, assim, a grande parte do país, a exceção fica mais para o extremo sul do país, o nordeste, né, principalmente ali, que já volta aquela questão de normalidade naquela região, mas a região do Mato Piba persiste aí com uma boa condição de chuva para essa primeira semana também do mês de janeiro. Muito bom. Heráclio, tem as perguntas, nossas tradicionais perguntas feitas pelos internautas. Renato Martins, bom dia. Estão falando de muita chuva para o norte de São Paulo no mês de janeiro. Esse evento será devido às zacas que irá se formar? Olha, tem nessa última semana de dezembro, vai formar junto aquele canalzinho de umidade novamente, né? Pelos modelos estão indicando esse canal de umidade ali entre a região norte, chegando até o sul do país, ali sul e sudeste, e com essa baixa pressão, né, que vai avançando ali pelo Paraguai, Bolívia, né, chega no Mato Grosso do Sul, e aí se ele persistir essa organização desse canal de umidade, provavelmente teremos aí, porque o verão ele tem essa característica de ter essas zacas, né? Então provavelmente teremos aí se não formar as zacas, teremos um bom canal de umidade para ir trazendo chuva para aquela região, tanto para São Paulo como também para o sul de Minas, justamente que engloba essa área do Renato aí, que é dessa parte do norte de São Paulo. Muito bem. Tem a pergunta do Ricardo Bueno, lá de Jabuticabal, aqui no interior de São Paulo. Quando retornam e qual o volume de chuvas para Jabuticabal, Heráclio? Olha, para essa região, como a gente vê, tanto para esse final de dezembro, né, com essas áreas aqui de São Paulo, praticamente todo o estado de São Paulo, e depois esse início de janeiro, está mostrando, indicando aí volumes aí acumulados aí superando aí os 200 milímetros durante essas 2 semanas. Então, é uma área que se espera aí bons volumes de chuva durante esse período, que inclui grande parte do estado de São Paulo e provavelmente também essa área da região do Ricardo, né? Ricardo Bueno, isso mesmo. Isso. Tem a pergunta do Eloadir Vieira, ele é de São Pedro do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ele quer saber quando vai chover de forma regular lá na região dele. Olha, para o Rio Grande do Sul, como a gente acompanhou agora, né? Então, para esse grande parte do Rio Grande do Sul, a tendência é de manter ainda essa irregularidade nesse final de dezembro e início de janeiro. Pelo menos é o que os modelos estão indicando, né? Ou seja, os sistemas passam muito rápido, né? Mantendo aí essa irregularidade tanto no volume quanto também no período. Ou seja, os sistemas estão as áreas de baixa pressão estão avançando mais ali pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e avançando ali até São Paulo, e as frentes frias estão avançando, são mais oceânicas, então chega até o Uruguai, sul do Rio Grande do Sul e logo se desloca para o oceano. Então, em relação às chuvas para aquela região
para grande parte do Rio Grande do Sul, o predomínio ainda é de manter essa irregularidade, tanto em volume de chuva, como também em relação às temperaturas, ou seja, manter as temperaturas mais altas, por conta das massas de ar mais quente e seca, né? Porque quente e úmida, eles estão avançando mais ali entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, né? Que está trazendo mais chuvas, porém, na região do Rio Grande do Sul, ainda persiste nessa condição mais seca e irregular nesse final de dezembro e também, como a gente viu aí no início de janeiro. Valmir Martins, ele está lá no Paraguai, Heráclio. Ele está perguntando o seguinte: bom dia, gostaria de saber a previsão para Santa Rita, no Paraguai, para os próximos 10 dias. Santa Rita, ele explica aqui, fica a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, ao leste de Foz do Iguaçu. Então, como a gente vê aqui nesse início nessa última semana, em relação aqui ao Paraguai, né, na divisa próxima aqui à divisa com o Mato Grosso do Sul e o Paraná, as chuvas não são tão intensas, tão volumosas, né, mas quando a gente vai para a primeira semana de janeiro, ele já mostra justamente uma condição bem mais favorável, né? Então, ou seja, na próxima semana o sistema avança com mais rapidez, ou seja, aquela frente fria que vai avançar, ele vai canalizar, vindo um pouco mais do norte, aqui entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa parte mais de São Paulo e a parte mais leste do Paraná, mas na semana seguinte, ou seja, na primeira semana de janeiro, já persiste essas massas de ar mais quente úmido que avançam justamente pelo Paraguai e avançando aqui pelo Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que para a primeira semana de janeiro seria o período em que as chances de chuva são maiores e até com volume mais significativo para essa região dele. Muito bem. Rodrigo Carvalho, ele queria a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia. Como vai ser para o restante do mês, para janeiro e se tiver fevereiro também. Então, para essa região do Rodrigo, que fica um pouco mais aqui nessa parte mais sudoeste, sul-sudoeste da Bahia, então, para essa última semana de dezembro, né, então persiste essa condição de bastante chuva ali nessa faixa centro-sul e oeste da Bahia, né, incluindo aquela região de Brumado, né, justamente com esse canal de umidade, né, vai permanecendo, porque as ACAS ela está atuando ainda sobre ali o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, então vai persistindo esse canal de umidade. E para a primeira semana de janeiro, mantém toda essa região com chuva, né, principalmente essa faixa que fica onde inclui essa região de Brumado, não com volume tão significativos, mas ainda persiste uma condição de chuva bastante favorável. Para janeiro e fevereiro, a tendência é que janeiro tenha uma tendência mais climática, né? Então, para janeiro, ele indica uma certa irregularidade das chuvas em boa parte da Bahia, pelo menos em termos climáticos, ou seja, com chuva até um pouco abaixo da média para essa faixa centro-sul do estado. Isso deve, principalmente naquele período que ocorre aqueles veranicos do mês de janeiro, que normalmente assusta bastante o produtor rural dessa porção central do país, essa região do Mato Piba. Mas uma coisa que é interessante é que, se confirmando essa chuva desse final de dezembro e início de janeiro, vamos ter aí um solo com bastante umidade, né? Um solo com umidade, bons índices de umidade no solo, o que pode até superar, né? Até favorecer durante esse período de veranicos, aí, tentar segurar. Para fevereiro, já indica uma condição de chuva acima da média, né, em grande parte ali da Bahia, incluindo essa região de Brumado também. Então, fevereiro já tem uma condição mais de normalidade e com chuva acima da média. Muito bom. Ainda na Bahia, pergunta da Gilcimar Barreto, que ela quer saber para a região lá de Irecê, e também do Lucas Nascimento, que está na cidade de Rio Real. Ele explica que fica ali na região nordeste da Bahia, divisa com o Sergipe. E ele está dizendo que o tempo lá está fechado e bastante abafado, mas chuva ainda não teve chuva significativa, não. Será que vai ter? Então, na região de Irecê, que fica na região mais centro-norte do estado, as chuvas que ocorreram nos últimos dias já foi bastante favorecido. Então, novembro foi um mês bastante chuvoso na região de Irecê. Dezembro tem sido também tem uma boa regularidade da chuva na região de Irecê e deve ainda persistir durante essa semana durante essa última semana de dezembro. Como a gente vê, Irecê vai ficar nessa porção mais central, mas essa última semana de dezembro ela
persiste ainda com uma boa condição de chuva. Na primeira semana de janeiro, né, ainda mantém aquela condição de chuva, embora com um volume menor. Para o mês de janeiro como um todo, é aquela mesma condição ali de brumado, ou seja, vai ter algumas chuvas, né, mas ele mostra um indicativo de certa irregularidade, principalmente na segunda quinzena. Mas se o mês de dezembro termina com bons volumes de chuvas, a primeira semana de janeiro também indicando uma boa condição para chuva, então ele vai ter um bom volume de capacidade aí, com o solo bastante úmido, o que deve amenizar esses veranicos. Para o caso de Rio Real, que fica um pouco mais a nordeste da Bahia, bem ali já próximo à divisa com Sergipe, é uma região em que esse período agora não caracteriza o período mais chuvoso da região. Ocorrem sim essas chuvas de verão, né, aquelas chuvas de recarga, então, principalmente ocorre durante essa época. Então, atualmente, como a gente observou aqui nas imagens de satélite, então tem bastante nebulosidade nessa região de Rio Real, que fica nessa parte mais nordeste do estado, então pode ocorrer essas chuvas entre hoje e amanhã, mas a partir do final de semana, a partir da próxima semana, já começa a voltar à normalidade, ou seja, ficar mais seco naquela região. Mas não quer dizer que não vai ter chuva ainda no final, nesse início de janeiro. Então vai ter algumas chuvas ainda, porém, o período mais chuvoso dessa região se concentra ali mais a partir do mês de abril e março. Só para a gente finalizar então, Heráclito, a pergunta do Andreu Oliveira, ele quer saber do litoral paulista, como fica o litoral nesses próximos 10 dias. Imagino que ele está querendo saber da praia, né? Se vai da praia ou não. Pois é, ali para o litoral de São Paulo, as chuvas mais significativas estão mais para o início do final da próxima semana, né? Então as chuvas deverão se concentrar mais para o interior do estado, mas é uma coisa que ficar atento, principalmente a faixa litorânea ali de São Paulo, Rio de Janeiro, que é justamente a umidade que vem do oceano. Às vezes não é nem tanto dos sistemas frontais desses sistemas que vêm ali do norte, mas na medida que os sistemas vão avançando, ele intensifica bastante a nebulosidade e as chuvas nesse litoral de São Paulo. Então, quando a gente pega até o final da semana, até sexta-feira, a gente tem bons volumes ali no leste de São Paulo também, com acumulados ali chegando na casa dos 80 a 100 milímetros. Então, e para a primeira semana de janeiro, a gente vê ali com grande parte do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, com bons volumes de chuvas ali, que vai justamente associado àquela massa de ar mais quente e úmida que avança ali entre Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Então, para esse final de dezembro e o início de janeiro, a primeira semana de janeiro, a tendência é de bons volumes de chuva ali para São Paulo, incluindo essa faixa litorânea. Muito bom. Heráclito, meu caro, agradeço muito a sua participação, agradeço, aliás, também a participação dos internautas aqui com a gente. Lembrando que para fazer as perguntas você precisa estar inscrito aqui no canal. Então corre lá, se inscreve, Notícias Agrícolas Oficial, dê seu like, ative o sininho para que você possa receber a notificação de um boletim ao vivo sempre que ele estiver começando, para você não perder nada, ter todas as informações de clima, tempo, do que está acontecendo com a agricultura brasileira como um todo. A gente agradece desde já, viu, Heráclito, a parceria ao longo de 2022 com o INMET, vocês todos, meteorologistas, sempre nos atendendo muito bem aqui no Notícias Agrícolas e obrigado pela paciência de estar aqui, ajudando a gente a entender o que acontece e principalmente respondendo todo mundo com bastante detalhe, trazendo riqueza de informação aí para quem precisa saber das condições de chuvas. Muito obrigado pela parceria, agradece a toda a equipe do INMET aí por nós aqui no Notícias Agrícolas e a gente se vê em 2023, Heráclito. Nós que agradecemos, Alex, é sempre um grande prazer participar e dizer que também mais informações você poderá acessar o nosso portal, que é portal.imet.gov.br, nossas redes sociais, acompanhar os avisos, os informes e as previsões. E também, aproveitando o ensejo, Alex, desejar a você e a todos que acompanham Notícias Agrícolas um Feliz Natal, né, e que 2023 venha com muita prosperidade, né, com muita saúde e chuva na medida certa para todos. É isso aí, Heráclito. Grande abraço, meu amigo. Até ano que vem. Até mais.
Tá aí, Heráclio Alves, meteorologista do INMET, trazendo as informações de clima e tempo aqui pra gente. Pessoal do Paraná, principalmente ali do Oeste, que estava preocupado com a irregularidade das chuvas. A partir de semana que vem a gente já vê uma correção dessas chuvas e você viu no mapa ali, pelo menos a previsão está apontando que teremos bons volumes ao longo aí da primeira semana de janeiro também, o que dá uma certa tranquilidade, uma garantia de que as lavouras elas vão frutificar de forma adequada, garantindo, portanto, uma safra satisfatória. Que seja assim. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.